E nós já vamos começar o programa de hoje falando sobre tecnologia rural. É isso mesmo, no Laboratório de Informática da Escola Agrícola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estudantes e pesquisadores desenvolvem um protótipo que tem o objetivo de mapear a atividade das abelhas lá dentro das colmeias, a partir de sensores. E isso vai facilitar e muito o trabalho daqueles que investem na apicultura. A imagem do campo é bem comum. Ora muito verde, ora seco, com água, sem água, com as mais diversas espécies da fauna e da flora. Mas esses três aí querem mudar essa história. E não é pelas roupas que estão vestindo, e sim pelo que eles carregam nas mãos e em suas ideias. Baterias, sensores, placas e fios podem conectar a produção agrícola com o futuro. Por isso que o habitat natural deles é aqui, o Laboratório de Informática da Escola Agrícola da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde são desenvolvidos projetos que podem auxiliar o produtor rural. A agroinformática é todo o conjunto de tecnologias de informação e computação, comunicação e automação que de alguma forma são aplicadas nas ciências agrárias. O objetivo principal de trazer um maior conhecimento sobre o que está acontecendo ali no campo. E a tecnologia permite você ter um maior conhecimento. Se você conhece mais, a probabilidade de tomar decisões mais acertadas é maior. Interdisciplinaridade é uma palavra bem comum nos projetos envolvendo tecnologia rural. A troca de experiências entre as mais diversas áreas das ciências agrárias faz com que o fluxo de informações seja intenso e extremamente produtivo para os pesquisadores. Nós temos ações com alguns setores estratégicos que já têm projetos em andamento e estamos sempre em busca de mais setores, prospecção de outras ideias. Atualmente nós temos trabalhos com o setor de análise de sementes, temos também na apicultura, temos uma parceria interessante com a aquicultura, na parte de produção de peixes ornamentais, de microalgas. Temos também algo na parte de zootecnia, de bovinos. Todo centro tecnológico precisa de uma base para pesquisa, um campo para ajudar a promover. Aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, as opções são tantas que o professor Josenaldo só precisou atravessar a rua para provocar essa integração entre computação e natureza. Quando o professor Josenaldo nos procurou, para que a gente pudesse estreitar essa parceria, aliando aí a informática, a tecnologia, a natureza, então, primeiramente nós visualizamos a demanda do campo. O que o produtor tem a necessidade? O que ele precisa? Que nos disseram que na questão da temperatura interna, as abelhas são muito sensíveis. A temperatura precisa estar bem controlada. E a questão do peso, o momento de colocar a melgueira em cima do ninho é indicado com base no peso dela. De posse dessa informação, não, então por que não? Nós já temos tecnologia disponível e barata de sensores para colocar a serviço do setor da apicultura. Por que não fazer? Assim, com os dois discursos interligados, apicultores e desenvolvedores de sistemas seguiram para o campo. Agora, aquela imagem do começo da reportagem faz todo sentido, né? A troca do laboratório pelo apiário serviu para que os pesquisadores pudessem entender na prática as necessidades de quem produz mel. Seria uma maneira dele conseguir monitorar a sua colmeia a longa distância, mas que de certa forma ele se sentisse próximo da colmeia. Se a temperatura do enxame, se a temperatura da colmeia ela fica muito alta, o que acontece naturalmente é desse enxame abandonar a colmeia. Se a colmeia chega a 45, 44, 45 graus, isso já é um alerta para o produtor que algo errado está acontecendo. Outro parâmetro que a gente pode avaliar também em relação às melgueiras. Então o produtor ele vai a campo, quando ele chega, então ele vai levantando ali os quadros das colmeias para ir avaliando se aquele mel está pronto para ser colhido ou não. Quando ele tem uma média de 9,5 kg, 10 kg na melgueira, então ele sabe que aquela colmeia já está quase pronta para ser colhida. Se a necessidade era essa, a equipe do professor Josenaldo desenvolveu este protótipo com sensores para medir peso e temperatura das colmeias e assim promover uma leitura sobre o que acontece nelas e facilitar o trabalho dos produtores. Nós temos instalado nas colmeias um sensor de temperatura interna,
e temos também uma balança. As colmeias elas repousam sobre uma balança e esses dados são transmitidos via rede de celular, porque é a forma de comunicação, de conexão que temos disponível, para um aplicativo que exibe as informações. Essa solução de você usar o software, estar utilizando um alerta no celular, então isso sinaliza para o produtor quando ele tem a necessidade de trocar os quadros, com a necessidade dele fazer uma colheita, a necessidade que ele tem, a informação chega mais rápido. Esse aplicativo, ele vem justamente tentar ajudar o produtor para que ele possa realizar um manejo, mesmo que seja à distância. Além de toda essa ajuda, o protótipo ainda pode auxiliar como um guardião. Apesar do sistema de defesa das abelhas ser bastante agressivo, acredite, há quem se habilite a furtar as colmeias e é aí que a tecnologia entra em ação. Esse aplicativo ele vai sinalizar para o apicultor, principalmente os problemas que estão acontecendo com roubo. Então, roubo de colmeia. Se alguém chegar na colmeia, abrir a colmeia, então ele vai quebrar a temperatura interna. Essa quebra de temperatura já vai alertar no celular dele que algo errado está acontecendo. Então, se é uma colmeia, 2, 3, então uma sequência de colmeias, então daria um tempo hábil para o produtor chegar no seu apiário e tentar identificar esse problema que está acontecendo. Parte dos estudos sobre a apicultura na escola agrícola é proporcionado a partir destas 70 colmeias. Daqui, a professora Guntineia consegue desenvolver seus projetos. São 15 anos de experiência com as abelhas. E hoje ela considera o Rio Grande do Norte como um estado promissor para a apicultura. A apicultura no Rio Grande do Norte ela é uma atividade economicamente viável. E isso já vem sendo demonstrado pelas estatísticas comerciais que a gente apresenta. Nós temos aqui cerca de 95% das pessoas que trabalham com apicultura, eles são oriundos da agricultura familiar. Então isso responde muito bem economicamente. Apesar do projeto envolver abelhas, o trabalho aqui é de formiguinha. A equipe é reduzida e as condições poderiam ser melhores, mas pesquisadores e alunos parecem se motivar na intensidade produtiva das abelhas e não param de produzir. Para nos tornarmos um centro de excelência, não tem como deixar de lado, não tem como ignorar esse processo de revolução no campo, que acontece no mundo todo, e o Brasil como um celeiro do mundo em termos de produção, por que também não ser visto como aquele que agrega valor? Assim como na natureza, tudo pode se transformar. E de fato, não tem como negar, o casamento entre a organização e sincronismo das abelhas se confundem com a intensidade das sequências de cálculos e análises dos sistemas tecnológicos. O resultado é o doce sabor de produzir oportunidades. Eu aprendi muita coisa em relação a isso, porque teve o conhecimento, além da disciplina, teve conhecimento didático de eu aprender coisas novas em relação à minha área, a área da tecnologia. E, além disso, eu consegui aprender coisas. Isso foi bastante interessante, essa questão de interação, para mostrar que a gente também quer ajudar eles a poder crescer também. Que isso motiva os alunos, né? Eles veem logo um resultado daquilo que fazem, não esperam se formar para ver algo, não é? É bom para trabalhar a parte de integração entre os estudantes. Essa integração faz com que essa necessidade que a gente busca no campo para aliar o ensino, a pesquisa e a extensão, ela possa sair de forma consolidada e a gente possa, assim, utilizar as ferramentas da pesquisa para atender as necessidades de campo, que eu acho que esse é o nosso maior objetivo.